Então a gente vai falar aqui sobre linguagem de definição de dados, ou seja, a gente está criando aqui as estruturas dos bancos de dados, criando tabelas, constraints e por aí vai, beleza? Nós vamos ver aqui durante o curso. Então o que é importante a gente lembrar? Então isso aí foi um projeto, né? O banco de dados relacional foi um projeto da década de 70, né? Do CODE, né? E aí, pessoal, ele gerou um modelo relacional, né? Uma linguagem, né? Para poder trabalhar com esse modelo relacional chamada SQL, beleza? Que na verdade queria dizer, né? Structured English Query Language, né? Que seria linguagem de consulta em inglês estruturado. Então ela é muito próxima da linguagem natural mesmo, só que em inglês, tá certo? Então o SQL ultimamente se transformou em SQL, né? Ou linguagem de consulta estruturada, né? Structured Query Language, beleza? Então, essa é a linguagem que a gente vai ver. Então, para vocês verem como é que é o negócio antigo, é da década de 70, beleza? E até hoje é utilizado, é sinal que é bom, né? Então, a IBM, junto com os outros fornecedores de bancos de dados, né, relacionais, queria um método padronizado para acessar e manipular dados em um banco de dados relacional. Então, a IBM ela sacou o seguinte, que se ela trabalhasse com SQL isoladamente, essa linguagem poderia morrer com o tempo, porque poderia vir um outro banco de dados mais popular, com uma outra linguagem, e a partir daí o SQL poderia morrer. Então o que ela fez? Ela chegou à conclusão que a melhor maneira era entregar, né, para um organismo de especificação. Então o que ela fez? Ela entregou na mão do ANSI, né, que é American National Standard Institute, e a partir daí, o ANSI ele aceita a colaboração de vários órgãos e nós temos aí as várias especificações do SQL, né? A 86, 89, 92, 99, 2003, 2011, beleza? E aqui no nosso curso a gente vai pegar a versão mais nuclear, né? A parte mais importante do SQL, tá certo? Eu vou até fazer alguns comentários que tem um comando mais determinado banco de dados, que aqui no nosso caso o MySQL pode não aceitar aquele comando, ou ele interpreta de outra maneira, tá certo? Nós vamos comentar aqui, porque o nosso foco aqui é o SQL de maneira geral, e vocês vão entender que em alguns bancos de dados esses comandos podem não funcionar, porque o banco de dados não aderiu completamente à especificação ANSI SQL, beleza? Vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o tipo de dado, tá certo? De acordo com o tipo de dado que você criar lá na sua tabela, você vai poder fazer determinadas operações, tá certo? Ou vai ter interpretações diferentes, tá certo? Então, por exemplo, se eu botar o nome da pessoa, é um tipo alfanumérico. Se eu botar a idade da pessoa, é um tipo numérico. Se eu colocar a data de nascimento da pessoa, é o tipo data. Se eu quiser dizer se a pessoa é maior ou menor de idade, eu posso criar uma variável lógica que diz o seguinte: é maior de idade, eu boto true. É menor de idade, eu boto false, né? Então eu crio um campo maior de idade. Se for true, é sinal que ele é maior de idade. Se for false, é sinal que ele é menor de idade. Então a gente tem 4 grandes grupos aí de variáveis, tá certo? Nós vamos ver que os bancos de dados vão implementar vários tipos de dados para cada um desses tipos elencados aí. Alfanumérico tem vários tipos, numérico tem vários tipos, data tem alguns tipos, lógica, aí a lógica só tem um tipo mesmo, tem como mudar não, beleza? Então vamos lá. Então, alfanumérico, pessoal, a gente vai ter o char, né, que armazena uma quantidade fixa, né, de caracteres, né, e pode conter até 255 caracteres. O char é o seguinte, pessoal, a gente diz que é a alocação estática de espaço. Ou seja, se eu disser que um nome tem 30 posições e ele é char, sempre que eu criar uma linha, ele vai reservar exatamente 30 caracteres. Não interessa se o nome é menor, ou seja, há uma perda de espaço aí, tá certo? Então, atualmente a gente usa o varchar, porque o varchar, na verdade, ele ocupa, né, 255 caracteres, mas ocupa dinamicamente, ou seja, se eu tiver um nome, eu campo o nome da minha tabela, né, uma coluna nome com uma posição para 30 caracteres, se eu usar só 10 caracteres, o cara chama, sei lá, José da Silva, ele só vai ocupar o tamanho do nome da pessoa. O resto do espaço ele não ocupa, é a alocação dinâmica, ele vai se adaptando ao tamanho do nome. Em aplicações acadêmicas, pessoal, isso não é muito difícil de manipular não, porque a gente quase não precisa estar gerenciando memória, mas quando a gente vai para um Facebook, uma Amazon, isso é muito importante, porque eu estou perdendo espaço em disco de bilhões de registros, tá certo? É o que a gente chama do verdadeiro Big Data, né? Então a gente tem um volume de dados absurdo, uma grande variedade, né? Velocidade de processamento. Então, para o nosso caso aqui, isso aí não vai influenciar muito, mas saibam que é importante entender uma alocação dinâmica e uma alocação estática de memória. A alocação estática é o char, ele sempre fixa o número de caracteres, né? No caso o número de bytes, né? Enquanto que o varchar ele só vai ocupar o necessário para aquele nome, ele só determina o tamanho máximo do nome. Se eu disser que é um varchar de 30, no máximo eu vou guardar 30 caracteres, tá certo? Mas se meu nome tiver só 20 caracteres, ele só vai ocupar 20.
O char não, ele ocupa sempre 30 caracteres, não interessa o tamanho do nome da pessoa. É lógico que é até 30, né? E o text aqui, pessoal, é quando a gente quer armazenar campos maiores, né? Ele vai caber até 65.535 caracteres, beleza? Então seria uma variável maior, né? Uma capacidade de armazenamento maior. Vamos lá, o data, pessoal, a gente tem um date, né? O valor referente a uma data, né? No formato ali é século, né? C de século, 2 dígitos para o século, 2 dígitos para o ano. Por exemplo, 1973, século XIX, né? Coisa e tal, né? Na verdade é século XX, né, pessoal? Porque a gente sabe que o século XX começa em 1901, né? Mas os 2 dígitos são para o século, tá? 1901 é século XX, mas a gente entendeu, né? Entendeu? 1900, os primeiros 2 dígitos são século, depois vem o ano, depois 2 dígitos para mês, 2 dígitos para dias, tá? Então tá lá, 1985, 11/25, ano, mês e dia, tá certo? A gente pode depois, se quiser, mudar o formato da data no banco de dados, tem funções para isso, tá certo? Então tá lá. Tempo é valor do horário, né? No formato hora, minutos e segundos. Timestamp é uma sequência de caracteres, né, ou informação codificada, né, que identifica uma marca temporal ou um dado momento em que o evento ocorreu. Pessoal, timestamp, pessoal, é mais ou menos assim, quando a gente vai querer entender de maneira macro, é mais ou menos o que ocorre no correio. Quando você, antigamente, quando a gente ia no correio, ele colocava um selo, né, e dava uma carimbada ali botando a data. Então, timestamp é mais ou menos isso. É quando você tem uma criticidade muito grande das suas operações, você quer guardar os detalhes lá, né, dia, mês, ano, hora, minutos, segundos e por aí vai. É como se ele desse um carimbo de tempo naquela operação ali que está acontecendo. Então, você guarda no campo lá que horas foi aquela inserção, por exemplo, tá certo? E eu posso também, pessoal, trabalhar só com ano, beleza? Então eu vou armazenar só o século ano ou só o ano, 2 dígitos, beleza? Então tudo isso são variáveis, tá certo? A gente vai ver qual é a melhor utilidade de acordo com a nossa necessidade. Pessoal, é aqui só para mostrar para vocês, né? O tipo numérico que a gente olhou lá, ó, nesse slide aqui, a gente falou lá, ó, tipo numérico, né? Alfanumérico, coisa e tal. Então, quando eu falo em tipo numérico, aqui no MySQL eu tenho essa gama de tipos numéricos aí. O inteiro pequeno, inteiro um pouco maior, o integer, o big int, float. Então, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, qual vai ser o tamanho do número que eu vou trabalhar? É um número muito grande? É pequeno e só é positivo? Eu posso trabalhar só com números naturais? Então isso é que vai fazer eu escolher o melhor tipo de dado para representar o meu número, tá certo? Então normalmente aqui no nosso curso a gente vai usar o inteiro quando não tiver casas decimais. E quando tiver casas decimais, a gente vai usar o float, para a gente já é suficiente, porque tem 4 bytes, beleza? Então já é o suficiente. Mas o que isso aqui vai restringir? O tamanho que ele ocupa? Vai restringir o tamanho do número que ele vai poder guardar. Tá certo? Então, o big int vai desse valor até esse valor. O inteiro eu guardo esse valor até esse valor. Então, vocês vão ter que ver, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma pequena quantidade de, sei lá, de pessoas e o inteiro é a matrícula da pessoa, o inteiro já me basta, porque eu vou gastar 4 bytes e vou conseguir, dentro dessa gama de valores aqui, resolver o meu problema de menos 2.147 até 2.140. 2.000, né? 2.000 não, né, pessoal? 2.147, 83, coisa tal, coisa tal, coisa tal. Então, ó, o small int. Então, ó, olha o tint aqui, né, que seria esse primeiro aqui, vai de 127 a menos 128, tá certo? Então, aqui a gente vai estar preocupado em usar o melhor número para representar a nossa variável. Então, isso aqui, sei lá, a gente vai dizer colunidade, por exemplo, exemplo prático, tá? Colunidade. Pessoal, colunidade, bom, a pessoa vai até 127 anos no máximo. Ah, mas lá no Oriente já está ultrapassando. Ah, então usa o small int aqui, pô. Se o cara tiver 128 anos, vai quebrar a tua variável. Então tu usa essa aqui, por exemplo, small int, que já vai aí até 32.000, beleza? Já é suficiente. Então é isso que a gente tem que fazer. Só para vocês saberem, assim, exemplos práticos que deram um problema na vida real, teve uma música no YouTube, que o YouTube ele conta lá o número de usuários que assistiram aquele vídeo, né, aquela playlist. Então tinha uma música até de um chinês, sei lá, um coreano que dançava lá, coisa e tal. Ele estourou o contador do YouTube, beleza? Porque eles não achavam que chegariam até aquele número. Só que o cara estourou esse contador e o YouTube teve que rever a sua programação e botar uma variável diferente ali, um pouco maior, porque a que eles tinham estimado inicialmente não foi capaz de guardar todos os números necessários, beleza? Então a gente vai ver aqui durante o curso como é que a gente usa essas variáveis, mas é importante vocês saberem isso, tá certo? Então quando vocês criarem uma comunidade, qual vai ser o tipo de dado, inteiro ou small int? Basta small int, beleza? Ah, só tem número positivo, só tem número negativo. Então é isso aí que vai balizar vocês, beleza? A gente vai trabalhar aqui quando a gente trabalhar no nosso curso. Mas saibam que existem as variáveis. Cada banco de dados pode ter uma interpretação, tá?
E o tipo lógico, pessoal, normalmente é para armazenar os valores true e false. Beleza? Então são tipos que você cria, você bota um campo lá, por exemplo, maior de idade true é sinal que o cara é maior de idade, se não false é menor de idade. Ah, o INSS, por exemplo, é o Ministério do Trabalho, o cara está nativa ou não? Então se você bota lá um campo, por exemplo, uma coluna nativa, o valor dela true ou false, se for true é sinal que o cara está nativo, se for false é sinal que ele já está aposentado, beleza? Então tem várias utilidades essa coluna. Aí, pessoal, vem a peculiaridade dos SGBDs. O MySQL não possui esse tipo de variável, tá? Então, quando você vai lá no Workbench e cria uma variável do tipo boolean, né, que seria um tipo lógico, na verdade o MySQL ele cria uma variável do tipo tinint, né, que seria aquela pequenininha, né? Neste caso, true equivale ao número 1 e o false equivale ao número 0, beleza? Então, os bancos de dados vão fazer as suas adaptações, beleza? Acostumem-se a isso, tá certo? Isso aí é uma realidade que acontece com os nossos SGBDs. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essa nossa introduçãozinha aqui ao SQL, mais precisamente aos comandos DDL,